Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 21. Eu vou tentar resumir o máximo aqui, porque o tempo que sobrou não é muito, e a gente tem um outro culto, né? Tem que dar tempo. Eu vou fazer o resumo do resumo do resumo. Primeiro Samuel, capítulo 21. Davi foi falar com o sacerdote Aimeleque, em Nobe. Aimeleque tremia de medo quando se encontrou com ele e perguntou: por que você está sozinho? Ninguém veio com você? Davi respondeu: o rei me encarregou de uma missão e me disse: ninguém deve saber coisa alguma sobre a sua missão e sobre as suas instruções. Eu ordenei aos meus soldados que se encontrassem comigo em certo lugar. Agora o que você pode oferecer-me? Demos 5 pães ou algo que tiver. O sacerdote, contudo, respondeu a Davi: não tenho pão comum, somente pão consagrado. Se os soldados não tiveram relações sexuais com mulheres recentemente, podem comê-lo? Davi respondeu: certamente que não, pois é o nosso costume sempre que saímos em campanha. Não tocamos em mulher. Esses homens mantêm o corpo puro mesmo em missões comuns, quanto mais hoje. Então o sacerdote lhe deu os pães consagrados, visto que não havia outro além dos pães da presença, que era retirado de diante do Senhor e substituído pelo pão quente do dia. Aconteceu que um dos servos de Saul estava ali naquele dia, cumprindo seus deveres diante do Senhor. Era o edomita Doeg, chefe dos pastores de Saul. Verso 8. Redobre a sua atenção no versos 8, 9 e 10. É muito importante. Davi perguntou a Aimeleque: você tem uma lança? Você tem uma espada aqui? Eu não trouxe a minha espada e não trouxe outra arma, porque o rei pediu que eu tivesse urgência. O sacerdote respondeu: a espada de Golias, o filisteu que você matou no vale de Elá, está enrolada em um pano atrás do colete sacerdotal. Se quiser, pegue-a para você, pois não há outra espada aqui, exceto esta. Davi disse: não poderia haver outra melhor, dê-me essa espada. Verso 10, naquele dia Davi fugiu de Saul e foi procurar Aquis, rei de Gate. Eu vou tentar resumir isso aqui o mais rápido possível, para facilitar o nosso entendimento. Você pode dizer o tema da minha palavra comigo? 1, 2, 3. Se você quiser entender o resumo da história que eu li, é simples. Davi está fugindo de Saul. Saul jogou uma lança para matar Davi. A lança pegou na parede. Pá. Davi corre. Davi foge. E Davi vai procurar abrigo na casa do sacerdote Aimeleque. Quando ele chega, ele diz: eu estou com fome. Aimeleque disse: tem pão, mas é o pão que a gente oferece no sacrifício. Só o sacerdote pode comer, mas eu vou abrir uma exceção, até porque você é filho de Deus também, pode comer. Ele comeu do pão.
Mas aqui eu quero que você note algo muito importante. Davi disse: eu saí tão correndo, tão depressa, que eu não trouxe arma. Como que eu vou me proteger? Como que eu vou fazer se eu não tenho arma? E aqui tem um negócio interessante. Davi pergunta para o sacerdote se ele tem uma arma. É óbvio que não tem. Ele está na casa de Deus. O que uma arma faria lá? O sacerdote não usa arma, não tem arma na casa de Deus. Mas Davi pergunta porque vai que cola. E olha que coincidência. Aimeleque disse: nossa, que coincidência. Sabe a espada de Golias, que quando você era um adolescente, você usou ela para matar Golias? Está guardada aqui comigo. O que você acha que passou na cabeça de Davi, quando ele pega nas suas mãos a espada que ele usou para matar Golias? Antes de entrar especificamente nisto, porque eu acho que é uma resposta hoje de Deus a algumas pessoas que entraram aqui questionando momentos difíceis que estão vivendo. Deixe-me refrescar a sua memória sobre o pequeno Davi. O Davi que nós conhecemos, escritor de 73 salmos, 73 salmos são de Davi. O Davi que nós conhecemos, que é escritor, compositor, músico, inventor de instrumentos, o grande guerreiro, ele começa a sua jornada no primeiro livro de Samuel. Quando ele aparece, foi por causa da rejeição de Deus ao rei Saul. Deus disse: eu não quero mais Saul. Deus estava triste com Saul. E quando você não valoriza o lugar que Deus te colocou, a sua substituição será inevitável. Deus olhou para Samuel, o grande profeta, e disse: enche um chifre de azeite e vai ungir um dos filhos de Jessé. Eu gosto quando a Bíblia diz que para Davi foi um chifre de azeite, porque se só tem um chifre, um dia ele esteve no animal. Cadê o animal? Um cordeiro foi sacrificado para ungir Davi. Um cordeiro foi sacrificado. Um cordeiro foi sacrificado. Um cordeiro foi sacrificado. Davi está no pasto cuidando de ovelhas. Samuel chega na sua casa, lembra da história? Quando Samuel chega, o pai de Davi, Jessé, ficou apavoradíssimo. Mas Samuel disse a Jessé: pede os seus filhos para se santificar. Está no primeiro livro de Samuel, capítulo 16 e verso 5. Fala para ele se santificar, porque Deus escolheu um deles para receber uma unção poderosa. E o que era se santificar? Tomar banho, banho cerimonial, ficar limpo. Todos eles tomaram banho e ficaram limpos. Qual o único que não tomou banho? Deus não segue regras religiosas para cumprir seus propósitos. Ele não está nem aí. Aí me aparecem os irmãos de Davi limpos, roupa apropriada. Quem olha de fora diz santos. Só que o próprio Deus disse a Samuel: eu não estou olhando por fora, porque quem vê cara. Deus não vê como o homem vê. Deus está ensinando Samuel. Aí vem todo mundo, vem eles, vem os filhos de Jessé, Eliabe, Abinadab, Samar, um mais bonito que o outro, tudo arrumadinho, cheiroso. Entraram na sala e já entraram cantando: ah, você reparou que eu me arrumei? Todos arrumados, todos bonitos. Aí passou um, passou outro, passou um, passou outro, passou um, passou outro.
Samuel falou assim: acabou. Sabe o que eu gosto da palavra? Ainda resta. O que é resto? Ainda resta, olha a palavra que ele usou. Não restou nada. Tem um, mas ele está lá no campo, não tomou banho, não arrumou, não preparou, não está sabendo, e ele não tem nada a ver com isso aqui. Samuel disse: enquanto ele não chegar, ninguém senta na mesa. Eu fico imaginando na mesa, todo mundo em pé, e ele assim: reservado. Lá chega o menino, não está na lista. Deus ama gente fora da lista, tá? Deus ama gente que não está na lista. Quando alguém diz assim: você não, Deus diz: opa. Lá vem ele, 17 anos, a Bíblia diz que ele era de pequena estatura, ruivo, de olhos belos e de boa aparência. 17 anos, quando ele entra, sujo, fedido, veio lá do mato, nem tomou banho direito. Deus falou assim: é ele, não será ele, ele só vai assumir o trono 20 anos depois. Só que Deus não olha daqui 20 anos, Deus olha hoje como já se fosse. Ele olha para Davi e diz: não será, ele é, já é ele, unge ele, porque o azeite da terra, ele só confirma o que já foi derramado do céu. Ungiu Davi na presença dos irmãos que o odiavam. Unges a minha cabeça com óleo, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, o meu cálice transborda. Davi foi ungido 3 vezes. Ele recebeu essa unção em casa, depois ele recebeu uma unção lá em Hebrom, quando assumiu Hebrom, depois ele assumiu Jerusalém, todo Israel, ele recebe mais uma unção. Escute, Deus ainda levanta improváveis. Moisés era gago e velho, Ruth era prostituta, Gideão era menor da sua casa, Ana era estéril, Pedro era inconstante, Paulo era perseguidor. Todos eles marcaram sua história, porque não tem a ver com o que você tem, mas com quem você tem. Não tem a ver com a herança que você recebeu, mas com a promessa que você carrega. Depois disso, Davi vai para o palácio, porque Saul queria que alguém tocasse harpa para aliviar as suas tensões, o seu estresse, e o espírito maligno, que a Bíblia diz que era da parte de Deus, entrou em Saul. E aí quando Davi ia e tocava, Saul se acalmava. E tem uma outra razão para Saul se acalmar quando Davi chega, porque o Espírito Santo era dado sobre medida. Saul não tem mais unção, Saul não tem mais o Espírito Santo. Agora o Espírito Santo está em Davi. Quando Davi chega, Saul sente alívio e saudade daquela presença. Não tem gente que é bom você ficar perto dele? Porque ele carrega. Tem gente que carrega a graça. Tem gente que carrega uma nuvem. Tem gente que muda o ambiente quando ele chega. Tem gente que muda o ambiente, inclusive para pior. Mas tem gente que muda para melhor. Muda muito para melhor. E aí Saul só se acalmava quando Davi tocava. A unção de Davi acalma Saul. Saul mata aquela saudade do Espírito Santo. Só que Davi vai para o palácio e volta para casa, vai para o palácio e volta para as ovelhas, até que um dia o pai de Davi diz para ele: eu quero que você pegue 10 queijos e leve para o capitão que está lá na batalha. Os israelitas estão lutando contra os filisteus, seus irmãos estão lá, quero trazer notícia deles, e leve 10 queijos para o capitão, porque ele é de Minas Gerais, são 10 queijos. Provavelmente esse cara é mineiro. Amém. Davi chega com os queijos e tem um homem gritando. Lembra disso? Quem é que estava desafiando Israel? Golias. Você sabia que Golias tinha 2,90 m, menos de 3 metros? Ele não é tão grande quanto a gente vê nos filmes. Só que como ele é maior do que todo mundo, e como ele bota medo em todo mundo, sabe, o medo transforma chuva e tempestade, sombra e fantasma, e um homem que é grande, chamado de gigante.
Ele tem um capacete enorme, espada, escudo, e 40 dias, de manhã e à tarde, ele começa a afrontar os israelitas e diz assim: eu queria um homem que lutasse comigo, porque se eu perder, todo o meu exército perdeu, mas se vocês perderem, todos vocês perderam, eu quero um homem. Tentaram, e aí ninguém se dispunha, lógico que cobraram do rei: Saul, você é o rei, você nos representa, vai Saul, vai Saul. Saul respondeu, está aqui ó, vou nada. Vou nada. Me aparece um menino de 17 anos, nunca tinha visto uma espada. Quem é esse que está desafiando o Deus de Israel? Esse incircunciso, quem é? Pensando um menino irritado, nervoso, estressado. Ele não é sanguíneo, ele é hemorrágico. Já viu o pincha? Já viu os pinchazinhos? Eu fico imaginando a vida daquele jeito, estressado. Em nenhum lugar da Bíblia você vai ver Golias caminhando em direção a Davi. Está escrito assim: e Davi correu até Golias. Correu até ele, pegou uma pedra, colocou na funda, desenrola, bate. E aí, a história diz que Golias caiu para a frente. Se uma pedra bate na minha testa, eu tenho que cair para... Por que ele caiu para frente? Porque quem tacou a pedra foi Davi, quem derrubou Golias foi Deus. Vai. A Bíblia diz que Davi pega a espada de Golias e arranca a cabeça de Golias. Saul diz: cadê o menino? Quero falar com ele. Pensa no menino, catou a cabeça do gigante e lava ele com a cabeça. Mano, olha essa cena. Pensa no baixinho arretado, catou a cabeça e levou. A Bíblia vai me dizer que a partir daí, Saul, ele não quer mais que Davi volte para sua casa. Ele quer que Davi fique com ele no palácio. E por causa de Davi ficar no palácio, ele cria, a Bíblia diz, uma amizade com Jonatas. Há uma frase que diz assim: a alma de Jonatas ligou-se à alma de Davi. Jonatas é filho de Saul, e é esse cara que vai socorrer Davi nos piores momentos. Deus vai usar o filho de Saul para socorrer Davi. Eles se tornaram como irmãos. Mas na última batalha que Davi foi com Saul, a Bíblia diz que eles estavam voltando, vencer os filisteus. Davi já era um grande guerreiro agora, deixou de ser apenas um tocador de harpa, e ele está voltando desta grande batalha contra os filisteus, venceram. E o texto sagrado vai me dizer que quando Davi e Saul chegaram lá em Jerusalém, as mulheres começaram a cantar o seguinte: Saul feriu milhares, mas Davi 10 milhares. Saul é gente boa, mas a gente gosta de Davi. Eu fico imaginando o refrão dessa música que dizia: Davi, Davi, Davi. A Bíblia diz que Saul ficou com inveja de Davi. Eu sempre digo isso, mas parece que em alguns momentos da nossa vida faz sentido. Muitos querem ver você bem, poucos querem ver você melhor do que eles. Saul não suporta a celebração por Davi. Saul não aceita que aquele menino está cheio de Deus. Ele tem inveja. Inveja no latim é invidere, não ver. O que é inveja? Alguém brilha tanto que deixa o outro cego. Inveja não é energia. Inveja não é um fluido.
Um dia eu estava andando com alguém, o cara tropeçou, quase que eu falei, isso é inveja. Falei, da calçada? Ela está com inveja de você? O brasileiro é tão supersticioso que ele acha assim, se eu tiver inveja do seu casamento, o seu casamento não vai bem porque eu tenho inveja. Não, o seu casamento não está bem porque você não cuida. Você acha que ninguém tem inveja de mim? Um monte de gente tem. E o que muda na minha vida? Grave isso. A inveja é a úlcera na alma do invejoso. A inveja prejudica quem? O invejoso. Tira da sua cabeça a inveja, ele tem inveja de mim. Aí eu senti uma energia. Nossa, eu tenho uma falta de paciência com isso. A Bíblia diz que Caim tinha inveja de Abel. O que Caim fez? Matou Abel. A inveja é o sentimento que impulsionou Caim a fazer. Porque só ficar com inveja, o que muda? Saul ficou com inveja de Davi e não mudou nada na vida de Davi, até que a inveja foi tão grande que Saul pegou uma lança. Agora eu vou matar ele. Opa! Aí não é a inveja, aí é o sentimento que motivou o cara a pegar uma lança. Porque só o sentimento. E daí? Fulana tem inveja de mim. E daí? Ai, pastor, eu acho que estão fazendo oração contrária. Não, você não acredita nisso não. É sério que você acha que Deus está lá no céu. Aí você está orando para salvar seu casamento. A amante está orando para tomar seu marido. Aí Deus está lá no céu. Gente, eu estou numa dúvida, não sei o que eu atendo. Nossa, eu me irrito. Saul não conseguia matar Davi. Sabe o que ele fez? Planejou a morte dele. Davi tinha o direito de casar com Merabe, que era a filha mais velha de Saul. Só que Merabe não quis Davi não. Você sabia disso? Merabe não quis Davi, ela quis outro cara. Olha, a primeira relação de amor de Davi é rejeição. Ela disse, não quero você, querido, você é baixinho, você é ruivo, eu quero um cara forte, eu quero outra parada, eu quero isso aí não. Dou conta não. O critério dela era muito Merabe. Aí Davi vai em Saul e fala, Merabe não quer. E quando eu lutei com Golias, a promessa era, eu não vou pagar imposto, nem eu, nem minha descendência, e eu vou casar com a filha do rei. Aí Saul disse, calma, eu vou arrumar as coisas, calma aí. Você vai casar com Mical, só que para você casar com Mical, você tem que trazer para mim 100 prepúcios de filisteus. Você sabe o que é prepúcio? É aquela pele que excede, que sobra no órgão masculino. Como é que você tira o prepúcio de um homem? Querido, com licença, por favor, eu posso? É assim? O que Davi tinha que fazer sozinho para poder trazer 100 prepúcios? Matar 100 homens. Sabe quantos prepúcios ele trouxe? 200. Suado, cansado, sujo de sangue, pega o pacotinho, joga na mesa e fala para Saul, cadê minha mulher? Eu lutei por ela contra Golias, e agora de novo, eu paguei 2 vezes. Você conhece alguém que também pagou um alto preço pela sua noiva? Você conhece alguém que também desceu para guerrear e tomou as chaves da morte e do inferno?
Davi está dizendo para Mical: o seu valor para mim é incalculável, o seu valor para mim é extraordinário, eu sou capaz de dar a minha vida por você, eu morro por você, Mical. Aí os dois vão viver uma lua de mel. Só que um dia, Saul manda chamar Davi lá no palácio, na sala de Saul. E ali Saul estava tão irritado, a Bíblia diz que Davi estava tocando. Só que Saul estava tão endemoniado esse dia, que ele pega uma lança e ele joga, e quando joga a lança, Davi meio que utilizando da estratégia do Matrix, Davi faz... E a lança vem, pá, na parede. Davi vai para o quarto de Mical e diz: seu pai quer me matar, o que eu faço? Ela desce ele pela janela, dentro de um cesto, coloca um ídolo na cama do lugar dele, coloca um cobertor para disfarçar, e ele vai embora. Mical comete um grave erro. Ela tinha que ter ido com o amado dela, mas ela prefere o conforto do palácio do que viver a vida que se tem que viver com Davi, porque não é fácil. Ela não quis acompanhar Davi, ela prefere o conforto do palácio. Quantas pessoas também que trocam um amado por qualquer coisa? Porque andar com um amado é difícil. Andar com um amado, você pode ser perseguido. Representar o amado, você corre o risco de ter um discurso de intolerância. Andar com o amado, servir o amado, estar com ele, você corre o risco de ver a abertura das Olimpíadas, criticando e falando do seu amado, e você tem que ficar calado. Mical ajuda Davi a fugir, ele vai embora. Mas aqui a Bíblia diz que ele foge. Sabe? Olha para cá. Davi fugiu de Golias? Sim ou não? Mas fugiu de Saul. Não entre em todas as guerras que surgirem. Davi tem poder para eliminar Saul assim, ó. Só que ele é um homem segundo o coração de Deus. Tem guerras que você não tem que entrar nelas. Quantas vezes eu tive na minha história pessoas que gritaram comigo, me afrontaram ao ponto de me deixar tão irado, que a minha vontade era também de gritar, de falar, de retroceder. E naquela hora Deus disse isso. Não sei se você sabe que Saul morreu pela própria espada. Tem inimigos que você não precisa lutar contra eles. Deixa Deus tomar conta deles. Às vezes a fuga não é sinal de covardia, é sinal de propósito. Esconde. Quantas vezes Jesus fugiu? Quantas vezes Jesus se escondeu? Agora Davi encontra com Jonatas no meio do deserto, faz uma aliança com ele e diz: olha, quem de nós sobreviver vai cuidar dos filhos e da descendência um do outro, somos amigos. Mas Jonatas aconselha Davi: nunca mais volte ao palácio enquanto meu pai estiver lá. Davi sai do deserto sozinho, ele vai viver os piores anos da sua vida. Davi vai ser perseguido por Saul, vai morar no deserto, vai morar na caverna de Adulão, vai morar em Ziclag, ele vai viver anos e anos, 12 anos fugindo. Só que no dia que ele sai, que Mical o libera, no primeiro dia a Bíblia diz que ele procura a casa do Senhor. Ele poderia ter procurado os inimigos, poderia ter procurado os filisteus, ele poderia ter procurado qualquer coisa, mas ele procura a casa do sacerdote. A cidade é Nob, fica no norte de Israel. Quando Davi chega em Nob, ele entra dentro da casa onde está o sumo sacerdote Aimeleque. A Bíblia diz, no texto que eu diz assim: e Aimeleque
tremeu de medo. Imagina, Davi chega sozinho, do nada, sem avisar. Quando ele entra, o sacerdote pensou: aconteceu alguma coisa, meu Deus do céu, alguém vai morrer. Diz que ele tremeu de medo. O que você quer? Por que você está aqui? Não, fica tranquilo, eu vim, Saul que me mandou vir aqui. E eu vim aqui, estou com fome. Davi tem fome. Estou caminhando pelo deserto, vim correndo do palácio até aqui sozinho. Eu tenho fome, eu estou com fome. O que é que você tem para comer? Me dê 5 pães. Aimeleque disse: os pães que eu tenho aqui você não pode comer, porque os pães que eu tenho aqui são os pães da propiciação, são os pães que a gente coloca na mesa da propiciação e a gente oferece eles ao Senhor. Ninguém pode comer esse pão, só o sacerdote, e ele é oferecido a Deus. E você não é rei, você não é sacerdote, você não é nada, você não pode, você não tem direito. Aí vem a manifestação da graça. Deus usa a boca do sacerdote e diz assim: porém, o Senhor me autoriza a te entregar os pães para você se alimentar. Sabe, a graça de Deus revelada no texto, de maneira que o não merecedor vai comer do pão. O Pai nunca deixará faltar provisão. Mateus 7:9, Jesus Cristo disse que se o teu filho te pedir pão, você vai dar para ele uma pedra. Jesus disse que nós, sendo maus, damos boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste dará também presentes àqueles que lhes pedirem. Davi come do pão consagrado. Davi tem fome. Davi está desesperado e ansioso, porque vem correndo pelo deserto, e agora ele consegue comer pães que eram consagrados, mas abriu-se uma exceção, e ele come o pão. Davi fez a seguinte pergunta: você tem uma lança? Eu saí tão correndo que não deu tempo de pegar nada. Você tem uma espada? A resposta mais óbvia era não, porque é a casa do sacerdote. Porque uma espada estaria dentro da casa de Deus, porque uma espada estaria ali dentro. E por que a espada de Golias? Sabe por que a espada de Golias foi guardada? Porque ela é um troféu. Aquela espada, quando você olha para ela, todo mundo sabe: se essa espada está aqui, é porque Israel venceu os filisteus na força de Deus. Todo mundo que olhava para a espada lembrava o seguinte: você vem a mim com espada, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. As minhas vitórias também glorificam o nome de Deus. Estava dentro da casa do Senhor uma espada. E o que eu acho interessante é que o sacerdote diz: olha, está escondida atrás do peitoral, atrás do colete que o sacerdote usa. O éfode era um colete que cobria o peito até aqui a barriga, e aí tinha 12 pedras preciosas representando as tribos de Israel. Guardou atrás, colocou o troféu da vitória junto com a estola sacerdotal. Davi pega a espada. O que passou na cabeça dele? Eu venci. O que passou na cabeça dele? Eu sou um guerreiro de Deus. Davi está vivendo a sua pior fase. Davi está fugindo, Davi está ansioso, Davi está com medo. Eu fico imaginando essa espada de Golias, quando ela foi construída, confeccionada. Eu fico imaginando o ferreiro, o artesão filisteu fazendo e pensando: essa espada, ela tem que ser maior, ela tem que ser melhor, com um aço, um ferro melhor, porque essa espada é de Golias. Deus olhava do céu e dizia: não, essa é de Davi.
toda arma forjada contra você, a Bíblia diz, não prosperará. A Bíblia está me mostrando que a arma de Golias agora está em favor de Davi. Me escute, o que Deus quer dizer a Davi quando leva ele direto ao lugar da espada de Golias? O que é que Deus está querendo dizer a Davi quando entrega nas mãos dele a espada de Golias? Deus está dizendo, eu já te livrei da morte. Quando você tinha 17 anos eu te dei uma estratégia extraordinária. Quando você tinha 17 anos eu tinha um rei no meio de um exército inteiro. Quando você tinha 17 anos que o gigante apareceu, eu revelei para você a coragem que você tinha e a covardia de Saul. Quando ele pega a espada, o que vem na mente dele é o seguinte: quem carrega a unção sou eu, quem tem a graça sou eu. Deus está dizendo, eu estive com você lá no vale de Elá, quando eu te dei a espada para matar Golias. O mesmo Deus que estava lá, está aqui hoje. Deus está dizendo para ele, eu estou aqui hoje também. Todas as vezes que Davi pegava aquela espada, ele recordava da coragem, da ousadia, da destreza, da primeira vez que ele a usou. Sabe o que Deus está dizendo para ele? Você não vai morrer, você não está sozinho, eu sou o Senhor dos exércitos. Saul não vai fazer nada contra você, porque eu sou o seu protetor, eu tenho livramento nessa perseguição. Sabe o que Deus está dizendo? Como eu estou com você, nada te faltará. No deserto ele teve pão, porque quem tem Deus não tem falta de nada. No deserto ele teve abrigo, e não é coincidência, porque na hora que ele mais precisou, quando ele foi largado sozinho, olha a ferramenta, olha a arma que foi parar na mão dele, a espada de Golias. Imagina ele com isso aqui. Olha para cá. Eu quero encerrar te falando o seguinte: quantas batalhas você já venceu? A gente se esquece das bênçãos porque elas não deixam cicatrizes. Quantas coisas incríveis você fez no ministério, quantas coisas maravilhosas lá atrás você viveu com Deus, quantas coisas poderosas Deus já te permitiu viver, vencer, passar. Você superou a morte, superou o luto, você venceu a pandemia, você superou um divórcio, você superou uma quebra financeira, uma decepção religiosa. Quando Deus traz a espada a Davi, Ele está dizendo: Davi, traz a memória, o que te dá esperança. Eu nunca deixei faltar nada para você, Davi. Acho que Davi dá para compor um salmo com aquela espada na mão. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Há uma versão que diz assim: o Senhor é o meu pastor, por isso não tenho falta de nada. O Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará, porque quem tem Deus. Quantas vezes você lutou lá atrás? Quantas coisas você superou, ultrapassou, venceu? Aí hoje, por causa de uma crise, uma luta e uma dor, você não consegue resgatar na memória o quanto Deus já cuidou de você. Ele vai fazer de novo. Quando Deus entrega a espada de Golias para Davi, Deus está dizendo: Davi, nunca se esqueça que eu sempre estarei com você em todas as suas batalhas. Nunca se esqueça que nunca faltará para você pão, provisão, espada e nem homens para te servir, porque eu sou o seu pastor. Você vai vencer de novo. Vai. Essa luta está parecendo ser bem maior que a outra, mas não é não. Naquela lá te fortaleceu, te deu estratégia.
Só que Davi tinha muito mais coragem, porque tinha 17 anos. Só que a vida vai passando, o Saul começa a perseguir, no trabalho, na escola, até na igreja. E a gente vai ficando com medo. Será que Deus está comigo? Será que Deus me ama? Porque, olha, eu tenho uma unção, eu tenho amigos, sou amigo do filho de Saul, eu não fiz nada contra ele, eu venço guerras por ele, e ele me persegue. A espada de Golias na mão de Saul, na mão de Davi, aliás, é uma resposta de Deus. E esta mesma resposta que Deus está trazendo para algumas pessoas aqui agora à noite, é como se Deus dissesse: nunca se esqueça das batalhas que eu te fiz vencer. Deus está com você nesta batalha também. Ah, tá. Quando eu falo em espada, eu lembro da cruz. Quando eu estive lá em Jerusalém, uma coisa que me impressionou muito é porque o Calvário, e Calvário no original é caveira, Calvário, porque o monte parece uma caveira. E é interessante que você olha, parece uma caveira com o buraco dos olhos, do nariz, a boca. É muito feio, parece uma caveira. E eu fiquei imaginando a cruz cravada naquela caveira. Quem olha daqui para lá é vexatório, é um homem crucificado, pendurado num monte feio. Só que quem olha de cima para baixo, enxerga uma espada cravada na caveira. Olha o quanto isso é profético. Em Gênesis 3, a promessa é de que Jesus pisaria a cabeça da serpente. Jesus pisaria a cabeça da serpente. Se a espada de Golias era um memorial para Davi, a cruz de Cristo é um memorial para nós. Para a gente nunca se esquecer de que Ele venceu por nós, e de que Ele está conosco em todas as batalhas, independente do tamanho desta batalha. Você precisa hoje trazer a memória que te dá esperança. Deus está dizendo: não faltará nada para você. Deus essa semana vai te trazer provisão. Deus essa semana vai te dar estratégia. Deus essa semana vai assinar junto com você contratos. Deus essa semana vai trazer decisões judiciais. Deus essa semana, porque Ele está com você nessa batalha. Sabe o que Ele está dizendo? Você venceu lá atrás, vai vencer de novo. Sabe, você já superou essa crise, vai superar outra. Você já venceu câncer, já venceu enfermidade, já venceu pandemia, já venceu Covid. Sabe o que Deus está dizendo? Ei, lembre-se de quantas vitórias eu já te dei, de quantas coisas incríveis eu já fiz por você. Deus está dizendo: essa semana, pegue mais uma vez esse troféu, essa espada onde você guerreou e lutou, porque Deus está dizendo: vou fazer de novo, 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 vou fazer de novo. Eu ainda sou seu Deus, eu ainda tenho poder, eu ainda posso. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Feche seus olhos. Seu ministério vai voltar a florescer. Essa crise financeira não é a primeira. O dono do ouro e da prata está te dizendo hoje: eu te prosperei lá atrás, eu vou te prosperar de novo aqui. Essa crise com os filhos, essa situação que você tem vivido de dores, de enfermidade, de dificuldades, quantas vezes e quantas coisas você já venceu. Deus hoje está te lembrando: eu nunca te deixei, eu estou cuidando dos detalhes.
Feche seus olhos. Você pode orar comigo? Pai, Espírito Santo de Deus, ore, 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 fale com Deus, fala. Ele não é homem pra mentir, Ore, nem filho do homem pra se arrepender. fale com Deus agora.